Eu sou Gabriel Lins, tenho 24 anos. Eu sou formado em Sistemas para a Internet na Faculdade Marista, aqui de Recife. Sou pós-graduado em Design de Interação pelo SESEDU. E eu também trabalho há mais ou menos 2 anos e meio no CESA, que é um centro de inovação e tecnologia aqui de Recife. Minha atuação também é em Design de Interação. O design de interação é uma área do design que se preocupa em conceber artefatos interativos. O design de interação, os profissionais de design de interação, eles são muito focados na parte digital, no desenho, na pesquisa e na fase de concepção de softwares, de sites, de aplicativos para celular e etc. Essa área ela advém dos estudos da interação humano-computador, que por sua vez vem da computação, né? A partir do momento que a gente passa a ter interface gráfica em computadores, que a gente tem essa interação, esse input e output de usuário com computadores, os profissionais da área passam a se preocupar mais com a experiência que pessoas vão ter enquanto usando produtos, né, digitais. Isso começa a extrapolar, né, ao invés de servir somente para programadores no início da interface gráfica, a gente começa a ter interface gráfica usada para o nosso dia a dia, né, em produtos, em coisas que a gente consome no dia a dia, em players de música, sei lá, aplicativo para você pedir um táxi, ou um aplicativo para você pedir comida para você almoçar, enfim. As interfaces elas estão presentes elas estão permeando todas as coisas da nossa vida, assim. A TV também, a gente tem Smart TV hoje, enfim. Então o profissional de design de interação, ele se preocupa com que esses produtos façam sentido para o público que vai usar ele. Então o design de interação quer que esse produto seja fácil de usar. O design de interação quer que esse produto que as pessoas consomem façam sentido para elas, tenham realmente as funcionalidades que elas precisam usar, e também que a interface gráfica ela também faça sentido, que ela seja facilmente entendível. Um bom design de uma interface de um site ou de um aplicativo, ela diz facilmente para que ela serve. Então, se o meu target, o meu público olhar para uma interface que é feita para ele, e se ele julgar que ela é fácil de usar, que ele entende aquilo ali facilmente e consegue processar o pedido dele, que ele consiga realizar a tarefa dele com aquilo de um modo satisfatório, então a gente pode considerar que o design desse produto foi bem feito. O design de interação também serve para uma coisa muito importante, que é fazer dinheiro, né? Porque antes desses estudos assim, sobre colocar o usuário como protagonista da fase de concepção de um produto, o processo era focado muito no próprio designer. Então, ao invés de ser um processo de design centrado no usuário, era um processo centrado no próprio designer. Então, isso dava margem a muitos problemas, né? Porque de repente eu sou um designer, eu imaginava que o meu público que, sei lá, vamos supor que eu estou fazendo uma aplicação para médicos, então eu suponho que os médicos vão ter esse tipo de comportamento, que eles vão precisar desse tipo de informação e que eles vão estar satisfeitos com esse tipo de experiência. Mas é só no campo do achismo, né? A partir do momento que a gente tem uma abordagem onde protagoniza as pessoas que vão usar, o usuário, a gente passa a entender eles de uma maneira mais profunda. Então isso também faz com que os produtos tenham sucesso, né? Então hoje é imprescindível você, quando for fazer um produto digital ou não, envolver um designer, porque o designer ele é especialista no processo. Então eu não sou, vamos supor que fazendo esse artefato para médicos, eu não sou um médico, eu não estudei medicina, mas eu estudei o processo de design. Então eu sou um cara que vou saber chamar as pessoas certas, então os stakeholders certos, um médico do perfil A, B, C,
algum designer, algum programador que vai estar envolvido no desenvolvimento desse produto, e fazer com que esse processo aconteça de uma maneira com que a gente tenha insumos suficientes para desenhar algo que vai fazer sentido para o público. Indo um pouco mais a fundo no processo de design centrado no usuário, a gente tem 4 fases principais, que é pesquisa, ideação, prototipação e avaliação. Esse é um processo cíclico, né? Ele não tem um final definitivo, ele sempre vai ficar rodando nessas 4 fases. Indo detalhando um pouco mais cada uma delas, a fase de pesquisa é realmente quando a gente vai a campo, né? A gente vai entender um certo público, a gente vai entender as necessidades, os anseios, as características específicas de um certo grupo de pessoas que vão de repente usar um certo produto. E aí, depois que a gente faz esses achados de pesquisa, né, usando técnicas que vêm da antropologia, como observação participativa, não participativa, aplicação de entrevistas semi-estruturadas, estruturadas, grupos de foco, e várias outras técnicas de pesquisa, a gente pega todos esses achados do campo e vai para uma segunda fase, que é a fase da ideação, da geração de ideias, né? Então a gente geralmente traz para uma sala algumas pessoas envolvidas no projeto, usuários, stakeholders, designers, programadores, para mostrar todos esses achados e discutir possíveis soluções, né? De como atacar esses problemas encontrados de acordo com o contexto que a gente levantou. Então, geralmente a gente elege algumas poucas ideias para passar para a fase seguinte, que é a fase de prototipação. Então, na fase de prototipação, se a gente estiver falando de sites, de softwares, a gente usa muito papel e caneta no começo dessa fase, rabiscando mesmo soluções, discutindo, e depois, a partir do momento que essas soluções vão ficando mais maduras, a gente começa a aumentar a fidelidade delas, né? Fazendo mockups, fazendo protótipos de alta fidelidade funcionais, deixando eles prontos para a fase seguinte, que é a fase de avaliação, onde a gente vai pegar esses protótipos funcionais e testar com as pessoas que vão usar esse produto no futuro. Então, quando a gente testa, simulando, né, alguns contextos, por exemplo, a gente pede, se for um aplicativo para, não sei, para fazer um pedido no e-commerce. Então a gente vai simular alguma situação, pedir para um usuário em potencial seguir um certo fluxo, dizendo como ele vai achar tal produto, como ele vai comprar, como ele vai escolher a quantidade de produtos que ele vai comprar, enfim, etc. E aí, nesse processo, a gente consegue identificar muitas falhas de usabilidade, né? Que é em relação à facilidade de uso daquela interface. A gente percebe muitas vezes que algumas soluções que a gente pensou não faz sentido, a gente consegue refinar a solução que a gente pensou. E aí, depois dessa fase de avaliação, a gente volta para a pesquisa de novo, né? Muitas vezes. Porque várias vezes a gente vai ter que investigar um pouco mais certa parte do problema. E aí vai passar de novo pelo ciclo de gerar ideias, de criar novas soluções, novos protótipos, e depois refinar. E aí vai. Então, a partir do momento que a gente tem essa solução mais madura, a gente vai estar pronto aí para iniciar uma fase de design gráfico, de início de uma programação, se tratando de software e websites e aplicativos. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Sobre o mercado, aqui em Recife, o design de interação atua muito em agências web, né? Agências que fazem site, e também em fábricas de software, em institutos de inovação como é o CESA, onde eu trabalho, agências de publicidade, tudo que permeia ali essa parte do digital, né? De produtos digitais, de design. A nível nacional, a gente tem muitas empresas, assim, principalmente em São Paulo, Rio também, Curitiba. Recife também é um dos principais polos por conta do Porto Digital, né? Tem muitas empresas ali no bairro do Recife Antigo que contam com a expertise de um designer de experiência, de um designer de interação. O
design de interação também, ele se diferencia um pouco do designer gráfico, né? O designer gráfico ele se preocupa mais com a interface gráfica de um produto, ou como ele vai ser apresentado, e não com a parte mais profunda da coisa, assim, que é realmente o que faz sentido para o usuário. Assim, ele também se preocupa com isso, mas ele é muito mais lá na superfície do que o que o designer de interação faz, que é uma fase mais pesquisa, assim, pesada, né? Não que o designer gráfico também não faça pesquisa, mas ele se preocupa com a fase mais no final. E assim, no exterior, o profissional de design de interação também é muito valorizado, muito mais do que no Brasil, na verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, assim, Vale do Silício, né? Que a gente tem milhares de empresas do tipo Facebook, Apple, sei lá, Google, Twitter e por aí vai. Assim, o profissional de design de interação é muito valorizado porque ele realmente está no cerne da solução.